Olá, eu sou o Daniel Soares do canal Up Your Arsenal e vocês estão aqui a ouvir o podcast Piado do Pardal. Olá, o meu nome é João Pardal e este é o Piado do Pardal. Aqui trata cultura pop por tu. Sejam então bem-vindos a mais um podcast e desta vez o episódio vai ser focado num aniversário especial. Quake 2 foi lançado nos Estados Unidos no dia 9 de dezembro de 1997, ou seja, há 25 anos. Para celebrar esta efeméride, convidei o Daniel Soares, um grande fã da franquia, para uma conversa descontraída sobre este jogo. Partilhámos alguns fun facts sobre Quake 2, falámos sobre as diferentes versões do jogo e reavivámos algumas memórias pessoais. Sem mais demoras, segue então a conversa. Espero que gostem. Tenho aqui comigo o Daniel Soares, do canal Up Your Arsenal do YouTube e também comentador no programa de televisão Retro Gamers, da plataforma SIC Advance. E, portanto, hoje o Daniel está cá porque estamos a celebrar os 25 anos de Quake 2 e, portanto, e como estamos numa época de Natal, de família, de paz, amor, vamos falar assim um jogo de tiros, me parece-me muito bem. Portanto, muito bem-vindo, Daniel, muito obrigado por estares cá. Antes de mais, 25 anos de Quake 2, pá, realmente o tempo passa a correr, pá. Que balanço é que faz destes 25 anos de Quake 2? Qual foi lembras-te da tua primeira experiência com o jogo? Lembro sim, opa, é o que tu dizes. Nós estamos numa altura em que alguns dos jogos da nossa infância começam a celebrar estas datas que começamos a ver que já acumulam lá já décadas, não é? E serve um bocadinho como também algo para nos demonstrar o peso do tempo. E o Quake 2 é um jogo que sempre esteve bastante presente nas minhas memórias. Muitas das pessoas que me conhecem ou que me acompanham nas redes sabem o quanto o primeiro jogo, o Quake, é importante para mim. E o segundo também, apesar de todas as mudanças que aconteceram, quer em termos de tom, quer em termos de produção do jogo, é um jogo que eu estimo igualmente. Passado 25 anos, acho que continua a ser mais um daqueles jogos que, se voltarmos a pegar nele e formos a jogar hoje em dia, muitas das coisas que ele acrescentou ao panorama em termos de inovações ainda transparecem como algo relativamente atual, sabes? Especialmente numa época onde estamos a revisitar os chamados boomer shooters e até temos títulos novos que vão precisamente ver jogos como o Quake 1 e como o Quake 2. É assustador considerar que hoje em dia o Quake 2 é um boomer shooter. O que é que isso diz sobre nós, não é? Sim, exatamente, incrível. Mas é que eu lembro perfeitamente eu pessoalmente gosto muito do primeiro Quake, que foi um jogo que me marcou bastante, e eu acho que para ti também. Mas o Quake 2 foi também uma grande mudança porque basicamente o primeiro Quake era basicamente muito ligado a um setting medieval com criaturas com inspirações Lovecraftianas e, portanto, e também com a própria banda sonora assim muito mística e muito misteriosa. No Quake 2, na sequela, eles quiseram afastar-se um bocadinho desse setting e puseram basicamente o nosso protagonista num setting industrial e as criaturas todas são todas assim mais robóticas e mais militarizadas e, portanto, é um grande shift em termos conceptuais em relação ao primeiro Quake. Mas eu acho que eu antes de começar esta conversa estive a ver assim uns vídeos de gameplay para relembrar, porque eu joguei na altura, mas estive a relembrar alguns gameplays, portanto, e realmente há certas coisas que realmente o Quake 2 estava muito à frente. Por exemplo, logo na primeira cena, em que damos os primeiros tiros aos soldados, que são os primeiros inimigos, se eles podem cair no chão, mas depois ainda estão aqueles tiros de puro desespero. Isto em 1997
para mim isto foi uma cena groundbreaking. E para além disso, também havia. Se nós dávamos tiros em certos inimigos, eles ficavam com os vestígios dos nossos tiros, claramente altamente pixelizados, nas texturas dos personagens, portanto. E acho que esse aspecto, acho que Quake 2 estava muito à frente do seu tempo. Sim, portanto, da mesma maneira que o primeiro Quake foi revolucionário, e o Doom antes dele, e o Wolfenstein antes, e num curto espaço de tempo, porque o Quake começou em 96 e o Quake 2 em 97, Exatamente. e um jogo que, para além disso, também suportava já bastantes melhorias tecnológicas out of the box, como suporte para aceleração 3D, Sim, por sim, sim, exatamente. muitas dessas coisas, como por exemplo a maneira como os níveis estavam interligados e havia algum backtracking, não tínhamos uma estrutura tão linear, o que era bastante também novo na altura para jogos que eram first Sim, person shooters, com os objetivos. sem dúvida alguma. É que, por exemplo, no Doom e no Quake, mais no Doom, eu acho que havia bastante a questão de nós apanharmos as keycards para nós fazermos backtracking assim sucessivamente. Mas em Quake 2, eu lembro-me que nós tínhamos que tirar power cells ou power units de certos sítios para para pormos noutra ponta do mapa para abrirmos certas partes dos níveis. E nesse aspecto foi precursor em muitas coisas dos first person shooters atuais. Depois o Half-Life foi pegar muito nisso também. Enquanto que o Quake 2 era mais arcade shooter, entre aspas, porque também tinha aquela comunidade online muito presente dentro desse shooter propriamente dito. Eu acho que o Quake 2 foi buscar... Ou seja, inovou em pequenas coisas que na altura uma pessoa se calhar não reparava tanto, mas hoje em dia se calhar conseguimos fazer um balanço e realmente perceber que Quake 2 foi arrojado em fazer certas coisas como fizeram. Sim, portanto, como eu estava a dizer, essa estrutura, não é que o jogo não tem ainda os elementos tradicionais, também tem keycards e etc. E às vezes o carregar numa ficha ou apanhar uma keycard é uma diferença um bocado arbitrária, e depois temos que regressar à zona que agora podemos abrir porque carregamos no botão, ou tiramos uma power cell, carregamos numa maçaneta, etc. Mas o facto de nós podermos e temos que recuar a níveis para desbloquear secções que na primeira vez que lá passamos não estavam presentes, acho que delineou uma estrutura que viria a influenciar, por exemplo, os jogos de aventura na primeira pessoa, como, por exemplo, sei lá, Deus Ex. O próprio Half-Life, como tu disse, também herdou muitos desses elementos, em que podíamos ter níveis interligados e as capacidades de processamento já não nos limitavam nesse sentido, porque geralmente era uma questão de renderizar um nível e depois passámos o nível, renderizávamos o seguinte, né? Não havia retroceder nos níveis por causa disso. E quero regressar também ao que estavas a falar, porque em termos de animação o jogo foi bastante vanguardista. Tu falaste não só nos inimigos terem algumas animações em que eles reagiam mesmo nas últimas horas da sua morte, Sim. mas ficarem decapitados e ainda mandarem os tiros assim à toa, ou seja, na altura exata em que nós os eliminávamos efetivamente, ainda não estávamos seguros deles nos fazerem damage e nos colocarem numa posição sensível. E tínhamos também novos efeitos de partículas. Lembro que tu vias moscas a gerarem-se ali ao É pé verdade, dos sim senhora, sim, sim, restos sim. de cadáveres, por exemplo. Estavam bastante melhorados os efeitos de eliminação. E o facto de teres dito que se destaca muito em relação ao primeiro, porque o ambiente primeiro era muito mais gótico, Lovecraftiano e de fantasia, isso deve sobretudo ao facto de que o John Romero já não estava presente no desenvolvimento Exatamente. do segundo. E muitas dessas influências eram, não digo forçadas, mas reforçadas por ele. E depois da ausência dele, tu notas que este jogo não só herda muitos dos temas do Doom, como parece quase um sucessor espiritual, por causa da parte biomecânica. As armas que nós temos presentes são tão semelhantes às ofertas que temos no Doom, que até temos BFG. Exatamente, é BFG 10K, 10,000, que é um comeback depois de no Quake original não estar lá essa arma, regressa, exatamente, bem lembrado, é isso mesmo. E essa arma até estava escondida dentro do mapa, não era uma arma com fácil acesso, nós tínhamos que fazer tínhamos que cumprir vários requisitos para nós acedermos a um portal secreto ou uma divisão secreta para acedermos àquela arma. A BFG surge sempre dessa maneira, portanto é uma arma que nos é colocada no caminho de forma
pronto, na forma, no sítio em que vamos precisar dela, ou que ela nos vai dar jeito numa missão, e com várias armas do jogo isso acontece. Mas se nós formos aquelas pessoas que andam a cutucar todos os cantinhos e acedemos às Secret Areas, vamos ter sempre acesso à maior parte das armas do jogo, às vezes um nível antes, como recompensa por explorarmos bastante o mapa. Isso acontece também com a BFG. Ela surge, pronto, de forma natural a meio de um dos últimos níveis, mas anteriormente temos a oportunidade já de pegar as mãos nela e de colecionarmos algumas das Power Cells, dado que são muito escassas, né? Não é uma arma que nós vamos usar com Exatamente. frequência, é mais tipo o último recurso, que é super poderosa e seria overkill se tivéssemos acesso a uma fartura igual como as outras armas. Era demasiado OP. Sem dúvida. E uma coisa que tu disseste e muito bem foi este jogo, o Quake 2, já foi sem. O Quake 2, portanto, já foi feito sem o contributo do John Romero, que foi um dos designers fundamentais para o Doom e também para o Quake original. Mas, no entanto, eu acho que, e como tu disseste bem, o Quake 2 é também uma espécie. Eu acho que é como se fosse um fruto de uma relação entre o Doom e o Quake, porque realmente vai buscar muitas coisas a esses dois jogos. E acho que é a combinação perfeita entre ambos. E acho que, e apesar de se chamar Quake 2, originalmente este jogo não era para ser uma sequela do Quake, era para ser um próprio jogo original. Até tenho aqui apontado os vários nomes que foram pensados para o jogo. Inicialmente chamava-se War, W-O-R, e depois também chegou a chamar-se Strog e Lock and Load, ou então simplesmente Load. Eu acho que eles não foram para Load porque podiam ter problemas com os Metallica na altura. Mas isto sou eu a pensar. Nomes que eles tinham em mente antes, nomes assim chamativos e destaque, eram vagos o suficiente e muitos já estavam associados a outros produtos enquanto trademark, e aquela altura ali no fim dos anos 90 havia muita tendência de se colocar enfim, processos por causa de trademarks e etc. Sim. E eles chegaram à conclusão que, bem, andamos aqui a procurar nomes e isso, o jogo pode não ter muito a ver em termos de setting com o primeiro, mas eles decidiram, vamos herdar a popularidade que temos com o Quake, colocaram 2 à frente e chegaram à conclusão que o Quake podia ser uma espécie de franchise antológico, como por exemplo Final Fantasy, em que tens a parte numérica à frente, herda muitas das características em termos de estilo de jogo e de gameplay, etc. Mas depois a própria história e a temática poderia ir mudando ao longo dos outros títulos. O que infelizmente, como sabemos, também não vai acontecer muito mais no futuro, porque o 3 virou para o multiplayer e é uma espécie de amálgama dos temas visuais dos primeiros 2 jogos. O 4 já é um regresso ao segundo, ou seja, essa ideia da antologia é que vou pegar por ali, podia ser uma boa ideia. Temos um Quake 3 e um Quake 4, se ela imagina que o outro era, sei lá, mais focado, sei lá, numa ficção científica futurista e outro era... E depois ainda teve aí pelo meio Quake Wars Enemy Territory. Também se passa no setting e color do Quake 2 e do Quake 4. Sim, e acho que até o Quake 4 é uma sequela dos eventos do Quake 2, creio eu. Exatamente. Aliás, na versão 360 até tivemos uma curiosidade. Vinha com uma versão HD do Quake 2, que é curiosamente considerado um dos primeiros, possivelmente nas consolas, o primeiro remaster HD que alguma vez saiu. Xbox, na altura em que o Quake 4 saiu, ainda nem sequer oferecia o output 1080p, que as consolas não tinham ainda HDMI, era por componentes, mas o jogo já vinha preparado para 1080p, 60 frames por segundo e adaptado para a consola. Incrível mesmo. E É isto foi em 2005, acho eu. Acho que o Quake 4 foi lançado em 2005. Portanto, quer dizer, foi lançado em 2005 no PC. Agora não sei se foi lançado também nesse ano na 360. Agora fiquei nesta dúvida. Mas mesmo assim, lá está. É aquela questão vanguardista que tu falaste por parte da ID Software. Porque eu estou sempre a pensar a longo prazo. E nesse aspecto a ID Software cumpriu e bem essa questão toda. Produzido pela Raven, que também era colaboradora de longa data, Sim. Quake 4, quer dizer, de longa data da id Software, e tinha participado não só, por exemplo, no Heretic,
no Hexen 2, se não estou em erro, e muitas das expansões nomeadamente para o Quake 2. Portanto, também tinha um arcabouço, não vindo in-house da id Software, a Raven era a empresa ideal para o fazer. O Quake 4, infelizmente, é considerado um bocadinho um desapontamento e, na altura, existe a ideia de que ele foi um bocadinho apressado, não só para eles lançarem outro título a utilizar o iTech 3 Uhum. do Doom 3, aliás, iTech 4, o iTech 3 era do Quake 3. Sim. Porque eles já estavam a preparar o iTech 4, 5 aliás, para, neste caso, para títulos como, por exemplo, o Rage. Muito bem. E depois, na altura, portanto, o Quake 2 foi lançado em 1997 para o PC e depois, 2 anos depois, foram lançados portes caseiros para as consolas da época. Neste caso era a PlayStation 1 e a Nintendo 64. Já alguma vez jogaste esses portes? Joguei, aliás, tenho-os aqui à minha frente. O Nintendo 64, o da PlayStation 1 e o da PlayStation 1 em particular é um feito autêntico. É curioso, há uma história muito interessante com os portes dos jogos do Quake, tanto do 1 como do 2. Eram jogos muito icónicos e ao contrário do Doom, que recebeu muitos portes, se calhar não deviam ter existido, mas queria-se utilizar a popularidade desses títulos para gerar algumas vendas em todas as plataformas. Os portes do Quake sempre foram, no geral, bastante competentes e feitos de uma forma a adaptarem o jogo e não trazerem-no integralmente na forma como estava no computador. A estrutura, por exemplo, dos níveis no Quake 2 é relativamente diferente e oferece inclusive níveis bónus e uma introdução totalmente diferente à versão do PC. E depois tínhamos a versão do Nintendo 64, que conseguia oferecer aquele multiplayer com split screen para 4 jogadores na mesma consola. Corria com uns frames horríveis, mas conseguiam. Sim. Só que na altura uma pessoa não ligava. Nesse caso estamos a falar de uma feature que era um bónus, porque os jogos em si, em termos do single player, eram inacreditavelmente estáveis para plataformas que eram consideravelmente... Sim. Claro que sim. Era inacreditável. E cada um era designado a uma produtora diferente, o que era interessante também, porque cada produtora acabava por ter uma certa liberdade artística, lá está, por fazer essas alterações que muitas vezes eram para acomodar as limitações de memória das consolas e isso, mas que acabavam por tornar a possibilidade de nós jogarmos versões diferentes do mesmo jogo uma experiência que valia ainda mais a pena, porque eram literalmente versões relativamente diferentes dos jogos, ou seja, que nos ofereciam algumas surpresas e não eram literalmente, bem, cá estou eu a jogar o mesmo jogo, mesmas histórias, mesmos níveis, outra vez tal e qual, não. Havia sempre E também na altura não era fácil ter um computador capaz de rodar o Quake 2, porque sempre era dispendioso e depois é a questão das placas 3D, e na altura era state of the art. Sim. Em 97, o facto do jogo em 97 já suportar placas gráficas era muito à frente também, só que estávamos numa fase em que para já era preciso ter uma livraria de tecnologia, de LLs e Sim. etc., específica para a arquitetura de cada placa aceleradora 3D. E veio-se verificar no futuro que algumas delas simplesmente não viriam a prosperar, não é? E envolviam um trabalho de desenvolvimento e de optimização específico para cada uma, em termos de compatibilidade, e as próprias empresas que produziam essas gráficas também não se davam ao trabalho de ter todas elas compatíveis com todo o tipo de arquitetura de computadores. Ao contrário de hoje em dia, tu podes ter, sei lá, AMD e Intel e à mistura e pronto, existe uma compatibilidade até bastante acessível, não tens de estar a pensar muito tipo, em drivers ou se o processador é incompatível com aquela memória, com aquela placa aceleradora 3D. Mas agora voltando ao porte da PS1, eu por acaso tenho esse jogo na minha coleção e eu digo-te que eu, na altura, quando eu o comprei, já foram uns aninhos valentes, eu lembro-me que os controles daquilo era muito estranho, porque também estamos a falar de uma altura em que, portanto, em 99, ainda não se sabia fazer muito bem first person shooters em consolas. Não havia um tipo de controle standard, não era? Sim. Para traduzir, ou seja, cada vez que saía um FPS para consola diferente, o controle default era relativamente diferente e tinha de estar constantemente a adaptar, não era? Sim, era muito estranho. Eu, por acaso, eu lembro-me na altura de ter experimentado o Quake 2, eu até joguei
Não me lembro se cheguei a acabar na PS1, mas eu lembro de ter jogado ainda umas valentes horinhas e lembro-me de ter estranhado imenso o controle, porque nós tínhamos o DualShock, só que depois eu lembro que o DualShock da direita era, controlávamos o boneco do lado para a esquerda e para a direita, e depois o outro é que se controlava. Sim, mas ah, olha, vou dizer uma coisa, que é algo, às vezes nós não temos uma memória um bocadinho limitada pelo que vimos na altura. O Quake 2 para a PS1 era dos poucos jogos que, em retrospectiva, já te oferecia alguma capacidade para personalizar os controles, ou seja, podias trocar sim, sim, é eh, verdade, é é que verdade, fazia sim. strafe, qual dos lados é que fazia o mouse look, entre aspas, e eu, quando recentemente regressei ao jogo, porque eu acho que nós se calhar tínhamos essa estranheza na altura, mas o jogo já oferecia a capacidade de meter os controlos mais ou menos ao estilo atual. Nós é que Sim, o estilo que agora é atual, né, que é o joystick exato. esquerdo para strafe e andar para a frente e para trás e o da direita para fazer look, na altura é que não era standard e nós também não nos conseguimos adaptar de maneira nenhuma, basicamente, aos Sim, comandos. porque não havia Mas uma sempre norma. Na altura era muito estranho mesmo. isto na Mas mesmo. possibilidade de nos permitir também usar o rato da Sim, PS. também. Mas eu acho que pelo que eu estive a pesquisar, eu acho que nós controlávamos o rato e depois com o comando da PlayStation ligado controlávamos Yeah. tipo as armas. Uhum. Era muito Exato. estranho. Ainda dizem que, que aquela opção dos dois comandos do GoldenEye para a Nintendo 64 era uma coisa fixe de se fazer, Era, meus amigos. era muito à frente. Já podias lá estar, ter o gameplay mais ou menos da maneira como jogamos agora, não é? Sim, Com um joystick para servir para te deslocares para a frente e para trás, que era strafe, e o outro para olhar. Porque na altura havia não sei porque é que as pessoas achavam que era normal, porque estamos a falar tipo na deslocação no cenário e no olhar, não é? sim, Eu lembro que muitos dos jogos metiam como standard nos controles do lado esquerdo, andar para a frente, para trás e olhar para a esquerda e para a direita, e os controles do lado direito olharem para cima, para baixo e fazerem strafe para os lados. O que é absurdo, porque não é o mesmo tipo de função. Né? sim, Basicamente, o lado esquerdo e direito esteve ali sempre trocado. Faz sentido, como é agora, não é? sim, sim, Olhar sim. esquerda, cima, baixo, direita. Ok, está designado ao mesmo joystick. Andas para a frente, para trás e para os lados, está também no mesmo joystick. Demorou-se muitos anos a chegarmos a esta conclusão. Muitos anos mesmo, demasiados anos até. Mas pronto, apesar de haver estes portes feitos mais ou menos na época, portanto foi 2 anos do lançamento depois do lançamento original no PC, anos mais tarde, uns bons anos mais tarde, para além da versão de 360 de Quake 2, foi lançado uma versão do Quake 2 feita pelos Lightspeed Studios, que basicamente chama-se Quake 2 RTX. Basicamente é uma versão remastered com ray tracing dos primeiros 3 níveis, ou seja, basicamente é a versão shareware de Quake 2 que está disponível na Steam. Portanto, neste momento está disponível para fazer download nessa plataforma. Penso que na altura já não tínhamos versões shareware, acho que era uma demo que era basicamente era o primeiro capítulo do jogo, ou seja, aqueles primeiros 3 níveis que Sim, nós eu agora íamos no fiquei na dúvida, mas eu acho que mesmo assim, como aquilo passou a ser, entre aspas, uma imagem de marca da ID Software, eu acho que eles chamaram na mesma shareware. Agora fiquei na dúvida. Mas pronto, shareware, demos, pronto, as pessoas acho que conseguem entender. Sim, shareware, as pessoas já não se lembram, já nem sequer conhecem o termo hoje em dia. sim, Quem tiver um sim. podcast, vamos aqui explicar o Nós é que que era. somos boomers, pá. Nós somos boomers, pá. Basicamente, na altura, havia a tradição de, em vez de oferecer uma demonstração do jogo, ou seja, um nível ou dois, os jogos têm divididos, suponhamos, por 4 capítulos, tendo em conta que cada capítulo oferecia assim um bom naco do jogo, tipo 9 ou 10 níveis, um boss no fim, etc. E tu tinhas direito gratuitamente a esse primeiro naco do jogo, ou seja, a 9 níveis, suponhamos, mas todo o jogo completo estava presente nessa tua versão. Ou seja, tinhas a versão completa, onde era limitado a jogar só o primeiro pedaço do jogo. E eles incentivavam a que toda a gente partilhasse essa versão gratuita, por isso é que era shareware, a gente partilhem esta parte para toda a gente, era assim, ou seja, era por palavra de boca que funcionava muito esse awareness. Mas Sim. se toda a gente tivesse a versão shareware e depois chegasse ao fim desse primeiro capítulo, eram brindados com um ecrã onde diziam: gostaste disto? Queres ver o resto do jogo? Ainda tens aí 60% do jogo por jogar. Então telefona telefonavas para um telefone ou através de Sim. correio normal ou Yeah.
ou as chamadas BBS na altura, e ofereciam-te um código ou um patchzinho para tu poderes desbloqueares na versão que tu já tinhas a versão completa do jogo, ou seja, de todos os níveis. O que a certa altura começou a fazer com que as pessoas conseguissem de forma ilícita também desbloquear o jogo para a versão completa. Para a altura do Quake 2, isso já tinha deixado de ser comum. Já haviam, era muito comum, então nas revistas dos jogos temos aquelas demos, e o Quake 2 vinha basicamente com o primeiro capítulo, que era aquela fase que estávamos a falar há bocadinho, em que tu tens o primeiro nível, tens que depois ativar uma ponte no segundo nível e depois regressas ao primeiro nível. Sim. Aquela estrutura interligada, mas muito mais Eu até limitado que as arrisco-me a versões dizer que a minha primeira experiência com Quake 2, eu acho que até foi numa demo de uma revista que o meu irmão assinava na altura e que recebia sempre mês a mês, que era a PC Format. E eu lembro-me que havia um dos CDs e de uma dessas revistas que tinha um especial sobre Quake 2. E tenho quase toda a certeza que foi aí que vi pela primeira vez o Quake 2. E na altura eu lembro de ter ficado. Epá, Engraçado a falar nisso, porque eu tenho aqui também ao meu lado, nesta de nos lembrarmos deste jogo, uma cópia do CD da revista PC Zone. Portanto, às vezes tínhamos nas papelarias umas revistas importadas, esta era do UK, que também tinha um especial sobre o Quake 2, e até tinha aqui, só para compararmos com alguns jogos que saíram na altura, tínhamos o Motorhead, que era um jogo de corridas da Gremlin, sim. tínhamos o Croc. Uau, o Croc. Era um Incrível. standard na altura, eram estes joguitos aqui. São umas boas cápsulas do tempo, estas revistas e CDs. E essa, não, mas eu lembro perfeitamente da PC Format porque o meu irmão recebia muito essa revista, até vinha, acho que era do UK, se não estou em erro, e basicamente era, entre aspas, a bíblia dele de informação sobre jogos de PC, porque eu durante, faz-te conta, meus primeiros 10, 12 anos da minha vida fui completamente ligado ao PC. E depois é que no final dos anos 90, início dos anos 2000, é que comecei a ter uma consola portátil, um Game Boy e depois uma Dreamcast. Mas durante muitos anos o PC era mesmo a minha máquina de jogos, ou seja, e o PC do meu irmão, como é óbvio. Identifico-me a 100% com esse percurso. Foi muito engraçado e eu lembro-me muito de folhear, porque a revista era em inglês e ainda na altura não sabia ler. Eu lembro de ficar a olhar para as revistas e ficar uau, este jogo vai sair, será que conseguimos ter este jogo, será que não sei o quê, será que... E eu lembro muito, muito bem essa experiência de estar a pôr os demos no computador e explorar os jogos, e isso eram tempos muito engraçados, de facto. Sabes o que é engraçado agora que estavas a falar nisso? É que nessa altura vivia-se no computador um bocadinho que se vive agora com consolas de nova geração, e isso era um autêntico salto geracional. Quando tu vias esses screenshots acelerados em 3D, não é? Sim, Era milhas à frente de tudo o que estava, o que existia até agora. Tínhamos as podes texturas crer. filtradas, anisotropic filtering e tudo isso, resoluções mais elevadas. E então, pela primeira vez em muito tempo, tu olhavas para aqueles screenshots e aquilo era aquela sensação de uau, os jogos estão quase 100% realistas, pá, inacreditável estes gráficos, não é? Sim, podes crer. E começaram a destoar imenso daquilo que depois nós víamos nas consolas da altura, não é? Sim, sim, sim. Na altura, quer dizer, hoje em dia ainda o é, mas o PC na altura era mesmo. Se tivesse um bom PC, uma Porque hoje pessoa em dia existe tinha. uma certa paridade entre o que vemos nos PCs e o que vemos nas consolas. É mais uma questão de um bom PC consegue ter jogos optimizados em termos de resolução e frame rate, não é? Mas Sim, na altura, e estávamos a falar que o Quake 2 já oferecia aceleração 3D em 97, em 96, há 25 anos. Fogo. tínhamos a PlayStation 1, a Nintendo 64, em termos de main consoles, e Sega Saturn, que não havia comparação entre esse tipo de tecnologia, a performance que os jogos de Sim, computador sim, 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 conseguiam sim. ter, né, em comparação com as consolas, até sair a Dreamcast, que depois também já vinha com aceleração 3D e com todas essas características. Sem dúvida alguma. E depois, hoje, só de pensar que 25 anos depois do Quake 2 ter sido lançado, existem versões portáteis, homebrews, é certo, do Quake 2 para a PlayStation Vita e 3DS. Eu, na altura, se alguém me dissesse isto na altura, eu acho que a minha cabeça explodia. Jogar Quake 2 numa portátil. Yeah. Sabes que houve algo que ajudou imenso a que estas coisas pudessem acontecer. Na tradição do Cade Software fez também com o Doom, que eles a certa altura liberaram o source code do jogo para as pessoas poderem, lá está, literalmente incentivar as pessoas
não só adaptarem o jogo, como a criarem conteúdo extra, mods e expansões, e é uma das razões pelas quais estamos a falar de Doom e de Quake 25, 30 anos, os anos passam e estes jogos continuam vivos, enquanto temos muitos títulos modernos que passado 2 anos ou um ano até têm uma sequela e isso, e a comunidade larga abandona os jogos Pois completamente. é, podes crer, isso por acaso é uma grande verdade que tu disseste. Como é que, passados esses anos todos, ainda há pessoas que jogam ativamente Quake 2 e os seus vários mods. Aliás, eu por acaso estive a fazer uma pesquisa e existe também um mod chamado Action Quake 2. Pelo que eu li, ainda há pessoas que ainda jogam esse mod. Existe mesmo, existe uma comunidade muito ativa, multiplayer, né? A jogar esse modo. E continua a haver muitas adaptações do motor do Quake 2 e muitos níveis ainda a serem criados e skins. E é incrível isso, porque os jogos não são simplesmente falados. São jogos que ainda são relevantes, não é? E ao contrário da maior parte das políticas que vemos agora nas produtoras, sobretudo nas editoras de jogos, que é rentabilizar ao máximo texturas para as armas e etc e tal, a filosofia da id Software de está aqui o jogo, gostaram do jogo, está aqui o source code, usem as nossas ferramentas para continuarem a criar conteúdo para o jogo, né? Ou seja, abrirem o jogo em termos das ferramentas para as outras pessoas poderem usar as mesmas ferramentas que eles para criarem conteúdo, faz com que estes jogos, a passado décadas, ainda sejam relevantes, ainda haja quem jogue, quem produza conteúdo para eles, e que só falar sobre remasters ou relançamentos desses jogos antigos ainda traga algum entusiasmo, ao contrário de lá está, de muitos desses jogos que têm um foco na rentabilização, não é? E que não oferecem essa tradição de incentivar as pessoas a criarem mais conteúdo e a permanecerem na comunidade daqueles jogos. Que, para além disso, também eram jogos que não tinham sequelas anualmente, ou quando tinham, ofereciam um salto, né, em Sim. termos daquilo que oferecia, não era algo assim muito gradual. E antes de terminarmos a celebrar estes 25 anos, eu não podia deixar de referir que a banda sonora de Quake 2 é também igualmente espetacular, feita por um grupo chamado Sonic Mayhem, que, na minha opinião, não é tão boa como Trent Reznor, como foi em Quake, mas isso deve-se mais aos meus gostos pessoais, mas eu acho que esta banda e com a banda sonora que fizeram para este jogo fizeram um trabalho incrível e basicamente foram também grandes responsáveis para dar aquela sonoridade e dar aquela parecenças entre a fusão entre o Quake e o Doom, porque se no primeiro Quake a banda sonora era assim mais ambiental, muito parada e muito subtil. E é engraçado se foi na Nine Inch Nails, porque a banda sonora que o Trent Reznor produziu para o Quake 1, exceto o tema principal do Quake, não tem muito do DNA da banda em termos do que eles faziam, que também tinha aquela mistura entre o eletrónico e guitarras com distorção, não é? Ou seja, era um trabalho mais cinemático. E a banda sonora do Sonic Mayhem no Quake 2 vai se calhar um bocadinho mais de encontro às músicas mais mainstream de Nine Inch Nails, que também tinha aquele ar industrial, aquelas guitarradas, aquelas batidas feitas em sintetizador. Aliás, o autor, o Sacha Discian, ele teve naquele ano em que nos Game Awards houve um mashup de músicas do Doom 2016 com o Mick Gordon. Uma das músicas que lá deu foi tema do Quake 2 precisamente. A pessoa que estava no sintetizador a tocar com o Mick Gordon era o Sacha, era o Sonic Mayhem precisamente. Olha, por acaso isso eu não me lembrava disso. Olha, agora depois desta conversa eu vou ao YouTube pesquisar isso. Eu vi um momento dos Game Awards em que o Mick Gordon tocou as músicas do Doom ao vivo, e a segunda música é o tema do Quake 2 e o rapaz que está lá no computador e no sintetizador é o Sonic Mayhem. Muito bom, bem. Parabéns Quake 2 e por mais 25 anos de tiros e de violência gratuita. Olha, deixa-me só posso fazer só uma parte. Tu, quando foi a celebração do Quake este ano, Sim. QuakeCon, e isso, não pensaste, bem, é isso, vamos ter aqui um remaster atual, espetacular, como aconteceu no ano passado com o Quake 1? Eu por acaso... Não ficaste com um bocadinho de antecipação por algo assim, tipo um relacionamento atual?
Eu pensava que iam fazer qualquer coisa como fizeram com o Quake original. Talvez os Night Dive Studios iriam pegar nisso novamente. Não temos visto uma celebração tipo para o Quake 2 como aconteceu com o Quake 1 Sim, é também. que eu acho que o jogo é um pouco, apesar de ter alguma importância, eu acho que não é tão falado como o Quake original, sabes? Eu acho que em certa medida o Quake 2 é um pouco underrated. Não estou a dizer que o jogo em si é underrated, mas eu acho que a importância do Quake 2 não é tão. Entendo o que estás a dizer e concordo. E concordo. Mas pronto, mas é por isso que estou a fazer este episódio, porque Vai. alguém tem que falar de Quake 2. Dar o destaque por ti, por iniciativa, que se calhar que achas que não houve por Sim, aí, não e é? também é sempre bom estar a falar de shooters que nos marcaram, a mim e a ti principalmente. Eu fico contente por teres lembrado de mim, porque, epá, primeiro que tu já sabes, né? São daqueles franchises da minha vida. É engraçado porque eu peguei, como estava a dizer, peguei aqui nos jogos que aqui tinha para olhar para eles e essas memórias virem à tona para falar contigo. E, nomeadamente, aqui a versão da 360, eu acho que daqui a um bocadinho vou malhar em uns tirozinhos, meter a banda sonora aí a dar assim com os bons decibéis e fazer essa celebração aqui na televisão. Quero que faças um balanço sobre o teu canal de YouTube, sobre o Retro Gamers, que balanço é que fazes deste ano que está prestes a findar? Epá, boa pergunta. Epá, acima de tudo, o que eu posso dizer, e eu sei que pode parecer clichê, e também passo a vida a dizer que isto é que é bom, isto é que é importante. O balanço que eu faço é que cada ano que passa, cada mês que passa, cada pedacinho que eu mantenho a minha consistência nestas redes, nestas plataformas e neste meio, vou sendo acima de tudo, não é? Ao ficar outras recompensas, mas recompensado com colegas, com parceiros que também fazem as suas versões de cobertura, de celebração deste meio. Por exemplo, o facto de eu estar aqui a falar contigo, que já vem no seguimento da gente já se ter encontrado ainda há pouco tempo na Lisboa Games Week, já ter participado do teu podcast há algum tempo. Estes intercâmbios e esta conexão que nós celebramos cada vez que colaboramos, para mim é a coisa mais importante de mantermos esta presença. E dito isto, acho que é precisamente cada vez mais nesse sentido que eu sinto que o balanço é positivo. Especialmente este ano, com esses eventos a realizarem-se finalmente Sim. outra vez, não é? Tivemos aí uma fase que não aconteceram. Nós saímos para a rua, estávamos cercados de pessoas em eventos de uma certa magnitude e começámos a notar sentir que pertencemos ali, sabes? E em qualquer esquina temos sempre alguém que conhecemos, com quem temos uma certa afinidade e confiança por causa deste meio, e que é algo que eu tenho a certeza que muitos de nós não calculava que viesse a acontecer desta maneira, não é? Muitos de nós, no conforto das nossas casas, com uma ideiazinha muito humilde que tínhamos, começámos a fazer isto, e agora quando nos reencontramos e tiramos fotos de grupo e somos 20 ou 30 e temos esta conexão, e é um incentivo que eu quero dar a todas as pessoas. Os números, não esqueçam que os números que nós atingimos aqui, que é muitas vezes a meta que nós temos em mente, são pessoas e, portanto, o importante também é termos esta conexão com as pessoas e reforçá-la. E nesse sentido, quero agradecer por mais uma vez teres lembrado de mim, porque eu adoro fazer estas Pronto, ora colaborações. é essa, obrigado eu. E 2023, o que é que podemos esperar de Up Your Arsenal, do programa Retro Gamers? O que é que a gente pode esperar? Mais uma boa pergunta. Da minha parte, vou continuar a fazer o que tenho feito, que é cada vez mais não me estar a pressionar para me tentar moldar ao que eu penso que está nas tendências ou o que traz visibilidade, ou seja, o que for, mas é cada vez mais usar isto como um meio, não só para eu conectar aos outros e para as pessoas que se possam identificar com as minhas perspectivas, mas também usar estas plataformas cada vez mais para me servirem pessoalmente, em termos de como é que eu posso explorar as minhas memórias, as minhas paixões, mesmo que elas venham a mudar entretanto, não é? Há alturas em que eu gosto de me focar a falar sobre jogos, outras a falar sobre as consolas, outras a falar, sei lá, em podcasts, ou seja o que for, e vou sempre fazendo um bocadinho sem pressão aquilo que na altura sinto que tem valor para mim.
Portanto, não tenho, digamos, uma linha traçada, não é? Ou tipo uma agenda, ora, em janeiro vou fazer isto, e em fevereiro depois vou fazer isto. Mas uma coisa que eu vou tentar fazer, acima de tudo, é tentar estar mais presente nesses tais eventos, para poder picar o ponto com mais alguns colegas e colaboradores que fui conhecendo ao longo destes anos, dado que tenho sentido com muito sentido de recompensa de estar nestes meios, é por aí. Em relação ao Retro Gamers, bem, eu e os comparsas com que colaboro lá, nós continuamos a ter muito entusiasmo pelo projeto. Aliás, estamos agora a terminar a 3ª temporada, que, para quem nos estiver a ouvir, dá na SIC Radical ao 12:30, todas as semanas. E tudo indica que vai haver uma 4ª temporada. Portanto, que alguns no ano que vem iremos começar a delinear temas é que nos falta falar, ou que outros temas é que nos falta aprofundar, com que pessoas também no meio que tenham memórias, experiências ou algo a dizer e a acrescentar nesses temas, nós podemos colocar no programa também, mas de uma maneira ou de outra, nós que colaboramos nesse programa, vamos continuar a fazer as nossas coisas, quer em conjunto, quer a nível individual, e eu aconselho a todas as pessoas que ouvirem isto e que vejam o nosso conteúdo de forma geral. Não se esqueçam que o vosso apoio é muito importante, portanto, se vocês ouvirem aqui o podcast, não esqueçam não só de o seguir ou dar o likezinho, se tiverem plataformas onde isso é para fazer, como também de o partilhar. Às vezes nós conhecemos pessoas para quem sabemos que estes conteúdos são relevantes, consumimos-lo e esquecemos de dar esse pequeno apoio, esse pequeno empurrãozinho é muito importante. Muito bem. E onde é que as pessoas podem te acompanhar? Bem, a mim, em todas as redes sociais, as principais: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, Patreon, já agora também, Discord, e tenho uma data de grupos de debate e grupos onde as pessoas podem partilhar também o conteúdo para tentar dar um bocadinho à comunidade também que está ainda a começar a entrar neste meio. Basta procurarem por Up Your Arsenal ou Up Your Arsenal TV, é sempre ou uma coisa ou outra em qualquer uma destas redes. Acima de tudo, estou-me a focar atualmente no YouTube com vídeos um bocadinho mais bem produzidos, porque a parte de editar é uma das minhas partes favoritas disto, e no TikTok, porque sim que é uma ferramenta que, ao contrário do que eu pensava no início, que era só para parvoíces e para dancinhas e isso, é uma plataforma onde nós temos um contacto muito direto com as pessoas comentam, nós podemos responder imediatamente na hora, e também se está a formar uma comunidade muito, muito positiva por lá, e também muito interligada, sabes? Através de um comentário, há uma pessoa que responde, vamos colaborando, vamos fazendo umas brincadeirazinhas e vai-se expandindo assim esse grupo. Muito bom. Está feito então. Mais uma vez, obrigado, Daniel. Obrigado mais uma vez, João. Nada, obrigado eu. Abraço. Mais uma vez, obrigado, Daniel. Um forte abraço. Agora quero saber a vossa opinião. São fãs de Quake 2? Têm alguma memória sobre este jogo e que queiram partilhar comigo? Escrevam-me tudo na caixa de comentários, caso estejam a ouvir no YouTube. Mandem mensagem para o meu Instagram, @piado_do_pardal, ou então mandem-me um tweet, @piadopardal, tudo junto. Por hoje é tudo. Não se esqueçam de subscrever ao podcast no YouTube ou seguir-me no Spotify, Apple Podcasts ou noutra plataforma de streaming da vossa eleição. E já agora, podem avaliar-me no Spotify ou no Apple Podcasts. Por isso, não esqueçam de dar estrelas ao meu podcast. Não é demais relembrar que este podcast faz parte do 8bits. Visitem o site 8bits.pt e a plataforma de streaming 8bits.1 para acederem a outros conteúdos exclusivos. Espero contar com vocês no próximo Piado Pardal. Fiquem bem. Adeus.